sua Bíblia no livro de Mateus. Primeiro nós iremos ler o capítulo 7, versículo 13 e 14, e depois nós iremos para o livro de João, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Bendito é Jesus. Hoje, depois que eu recebi o convite, o inimigo tentou lançar enfermidade, uma tosse alérgica que misericórdia não parava nunca. Mas assim, a gente sabe que quando a gente se levanta para fazer o índio do Senhor, Satanás também se levanta para tentar impedir, mas ele se levanta para cair por terra. Vai bater a cara na parede. Amém, igreja? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E depois nós iremos para o livro de João, capítulo 14. Aleluia, meu Pai. Diz assim a palavra do Senhor. O título de Jesus ensina o caminho para o céu. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Louvado seja Deus. Aleluia. João capítulo 14, versículo 1 a seguir diz assim. Tem o título: Jesus é o caminho para o Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, aqui no livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a qual nós lemos, que há dois caminhos. O caminho largo, a qual é o caminho espaçoso, aparentemente o melhor caminho, porém também esse caminho é cheio de laços, cheio de pratos e armadilhas. Mas apesar disso, muitos preferem andar por este caminho, por ser aparentemente mais fácil. Mas o final deste caminho é a condenação eterna, é morte eterna. O final deste caminho é o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz também que há o caminho estreito. É conhecido como o caminho estreito, o caminho árduo. Muitas das vezes é difícil, mas é um caminho seguro, porque é o próprio Jesus Cristo que nos conduzirá ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas poucos são os que encontram este caminho. Aleluias e aleluias. Muitos podem até dizer, irmãos, que este caminho é muito difícil e que é difícil se tornar um cristão fiel, se tornar um cristão, aleluia, louvado seja Deus, firme na presença de Deus. Porém é um caminho seguro, é um caminho, aleluia, louvado seja Deus, que é o único caminho que nos conduzirá ao Pai. Apesar de ser difícil, apesar de ser árduo, não significa que é impossível seguir este caminho, não significa impossível ser um cristão fiel, mas significa que há um único e verdadeiro caminho que nos conduzirá ao Pai. Mas, aleluia, a gente vê por aí muitas religiões que indicam vários caminhos diferentes, e muitos estão se enganando com estes caminhos, achando que é mais fácil e que todos os caminhos vai levar ao Pai, que todos os caminhos vai levar à salvação. Porém, aleluia, Jesus deixa claro que só Ele
quer alcançar o céu, siga a Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. E Jesus, Deus me deu um tema para essa palavra, igreja, que é: você está conduzindo o seu caminho ou está sendo conduzido pelo caminho? Louvado seja o nome do Senhor. Conduzindo o seu caminho é aqueles que andam para qualquer caminho que acha que é melhor, mas sendo conduzido pelo caminho é sendo conduzido por Jesus Cristo, que é o próprio caminho que nos conduz ao Pai. Aleluia. Mas será que nós verdadeiramente temos sido, aleluia, temos seguido os passos de Jesus? Será que verdadeiramente nós temos deixado Jesus nos guiar, Jesus nos direcionar? Será que verdadeiramente nós temos andado por caminhos estreitos? Será que verdadeiramente nós temos nos preparado para a volta de Cristo? Será que verdadeiramente nós temos deixado a bagagem para trás e seguido o caminho estreito? Louvado seja Deus. Ou será que nós temos seguido o nosso próprio caminho? Será que nós andamos por caminhos a qual nós mesmos achamos que é o caminho certo, que é o caminho que leva a Jesus Cristo? Quando Deus me deu essa palavra, aleluia, eu tentei fugir para outras mensagens. Deus falava: não, hoje você vai falar sobre o caminho, porque muitos dos meus estão se enganando, muitos dos meus estão andando por caminhos tortuosos, achando que estão andando pelo caminho de Jesus Cristo. O meu irmão precisa despertar enquanto é tempo, porque eu estou a todo tempo avisando, eu estou a todo tempo, aleluia, dando sinais da minha volta, mas muitos dos meus estão se enganando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que virão falsos profetas, que se possível enganarão até os escolhidos do Senhor. Mas o pior de tudo é que muitos enganam a si próprio. Não precisa de outras pessoas para lhe enganar. Muitas das vezes nós mesmos nos enganamos. Louvado seja Deus. Nós agimos do nosso jeito, nós fazemos do nosso jeito, nós seguimos o caminho que nós achamos ser o melhor. Nós seguimos por o caminho que nós achamos que é o caminho que está agradando a Deus. Agimos por caminhos que acreditamos ser o caminho que está sendo conduzido por Jesus Cristo. Mas muitas das vezes o inimigo está nos cegando para andarmos por caminhos errados, para andarmos por caminhos tortuosos, caminho que às vezes pode até parecer ser o caminho certo, mas é o caminho que tem, aleluia, laços e armadilhas. É o caminho a qual Satanás tem cegado a muitos, enganando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu falei, Deus, esta palavra é uma palavra de despertamento para o teu povo. Deus falou, louvado seja Deus. Não adianta, igreja, a gente só ouvir palavra de bênçãos, a gente só ouvir palavra que Deus vai dar chave de carro, chave de apartamento, viagem, conta bancária. Não adianta a gente dizer que Deus vai abrir porta. Não adianta a gente só ouvir palavra de bênção e não ouvir palavra de despertamento, palavra, aleluia, de salvação, palavra, aleluia, que entrega para a minha tua vida o despertamento nos últimos dias, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. É tempo de preparamento, é tempo de vigilância, é tempo de santidade, é tempo de olhar para Jesus, é tempo de analisar o nosso caminho, é tempo de fazer uma autoanálise em nossas vidas espirituais, procurar ver onde é que estamos errando. Será que se nós estamos realmente agradando ao Senhor ou não? Se nós estamos fazendo a vontade de Deus como Ele quer? Louvado seja Deus. Eu fiz uma promessa a Deus há 5 anos atrás. Eu falei, Deus, eu vou ouvir a tua voz a partir de hoje. Aonde o Senhor me mandar e o que o Senhor mandar falar, eu vou falar, doa quem doer. Porque eu sei o preço que eu paguei. Eu sei o livramento, a chance, a oportunidade que Jesus me deu. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus quer falar comigo e contigo, aleluia, para nos despertar nessa noite. Jesus quer alertar a mim e a ti. Aleluia, meu Pai. Porque os sinais estão aí se cumprindo para toda
estão vendo e fingindo que não está vendo. Verdade. Muitos estão, aleluia, deixando Satanás cegar a visão espiritual. Aleluia, muitos estão deixando ser turbados por Satanás. Muitos estão deixando de olhar para a volta de Jesus, para olhar para as lutas, para olhar para a dificuldade, para olhar para os acontecimentos. Mas é necessário que você olhe para Jesus. É necessário que você entenda que nós não fazemos parte deste mundo. Nós estamos aqui, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, apenas por um breve momento, esperando a volta de Jesus Cristo. Nós estamos aqui esperando Jesus e buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E você não é cidadão da terra, mas é cidadão dos céus. E precisamos olhar para Jesus a todo tempo. Precisamos nos desligar, aleluia, do materialismo. Precisamos nos desligar das coisas terrenas e nos ligar ao trono da glória. A Bíblia diz, igreja, de que adianta, aleluia, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão se enganando. Aleluia, eu falo por experiência própria. Na minha família tem pessoa que vai para a igreja apenas dia de domingo, ora sentada, não se ajoelha, anda na roda dos escarnecedores. Louvado seja Deus, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com a palavra, mas diz que é crente, diz que está salvo, diz que vai para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está cega, assim como ela tem muitos que estão cegos espiritualmente. Acha que é só botar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja de vez em quando e está tudo certo. Acha que é só botar uma roupa de crente e está tudo certo. Acha que é só abrir a boca e dizer eu sou crente e está tudo certo. Mas aleluia, seguir o caminho de Jesus Cristo, ser um verdadeiro cristão, ser salvo, significa andar pelo caminho de Jesus Cristo, significa ter uma vida de santidade, significa ter mudança de caráter, significa ter mudança de comportamento, significa ter uma vida de jejum e oração, significa andar na torre de vigilância, aleluia, significa ser o sal da terra, a luz do mundo, como diz a palavra do Senhor, significa mostrar a diferença, significa dar testemunho de verdadeiro cristão. Louvado seja Deus. Quantos crentes têm se corrompido em meio a essa pandemia, em meio a essas políticas? Louvado seja Deus. Quantos têm se corrompido e acham que, aleluia, que Deus não está vendo? Acha que está tudo bem, mas não é bem assim, porque Jesus, Ele tudo vê, Ele tudo contempla. Ainda que os nossos olhos ninguém está vendo, ainda que os nossos olhos estão ocultos, mas o Senhor, Ele vê o oculto e o escondido. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem está e quem não está andando pelo caminho de Jesus Cristo. Ele sabe quem está em obediência, quem está em santidade, quem está colocando a vida no altar. Ele sabe quem está se preparando. Mas sabe por que, igreja? Que Deus manda a palavra de despertamento para a vida do crente, porque além de Ele amar a todos nós e a vontade do Senhor de salvar a todos, Ele sabe que tem muito dos escolhidos do Senhor que estão se perdendo. Tem muito dos escolhidos do Senhor que estão andando por caminhos errados, caminhos tortuosos, estão se enganando, achando que está tudo bem, mas Deus, Ele vê tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele diz, louvado seja Deus, no livro de João, capítulo 14, aleluia, para não turbarmos os nossos corações. Ele também diz para crermos em Deus e crermos nele. E logo em seguida Jesus ele com promessa que Ele ia preparar lugar para mim, para ti. Em terra, a promessa de salvação sobre a minha tua vida está de pé, mas é necessário que em você agarre a salvação, é necessário que em você siga o caminho de Jesus Cristo, é necessário que você tome posse da promessa de Deus sobre as nossas vidas.
Verdade, Jesus. Há um tempo atrás eu lembro que algumas pessoas perguntavam: tu acha que tu está salva? E a minha resposta era assim: eu não sei, quem sabe é Deus. Eu não sei se eu estou salva, quem sabe se eu vou estar salva ou não é Deus. Mas não é assim. A resposta de quem realmente crê em Jesus Cristo não é essa. A resposta de quem está seguindo o caminho de Jesus Cristo não é essa. Se nós realmente cremos em Jesus, se nós acreditamos que Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e fez a promessa de ir para o Pai, preparar a morada para mim, para ti, e voltar para nos buscar. A nossa resposta tem que ser: eu estou salva, porque eu sou serva de Jesus Cristo, eu sou filha de Deus, e sobre a minha vida tem uma promessa, a promessa de salvação. Em terra, sobre a tua vida tem uma promessa, a promessa de salvação. Terra, tome posse da promessa de Deus sobre a tua vida. A promessa de salvação está de pé. Ainda que muitas das vezes nós temos andado por caminhos tortuosos, ainda que muitas das vezes nós temos nos desviado um pouquinho do caminho, ainda é tempo de voltar para o caminho certo, ainda é tempo de direitar o nosso caminho, ainda é tempo de voltar a seguir os passos de Cristo, ainda é tempo de olhar para Jesus, ainda é tempo de se preparar, ainda é tempo de seguir o caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A porta é estreita, viu? Quando meu marido estava nos vícios, muita gente falava: vai morrer nos vícios, não tem mais jeito. E eu falava: eu não aceito. Eu não paguei tanto preço, fiz tanta campanha pela vida dele, para ver meu marido indo para o inferno. Eu falei: Jesus, eu quero ver ele no Deus caminho de servindo. Ele desviou o caminho, mas o Senhor, eu creio que o Senhor é Deus que resgata e traz de volta para o caminho certo. Louvado seja Deus, a promessa está de pé, a promessa não morreu. Mas tinha gente que falava que tinha morrido, que não tinha mais jeito. Mas sabe qual era a minha resposta? Aleluia! Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Só acaba a igreja depois que morre. Depois que morre, aí sim, ou vai para o céu, vai para o inferno. Mas enquanto há vida, há esperança. Jesus, Ele pode resgatar e trazer para o caminho de Jesus Cristo, trazer para o caminho da salvação. Ei, eu não sei quem da tua família você está orando, você está pedindo pela libertação, você está vendo que está no caminho tortuoso, está no caminho, aleluia, das trevas. Quem sabe alguém lhe disse: não tem mais jeito, está tudo acabado, desse jeito aí só a morte. Mas o meu Deus te diz assim: eu sou Deus do impossível, eu sou Deus que liberto, eu sou Deus que pega o incapaz e faz capaz, eu sou Deus que pega o miserável e fracassado do lamaçal, no banho de misericórdia, e faz o pregador do meu evangelho crer somente. Ei, meu Pai! Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aqui é a prova viva disso. Só Deus sabe, só eu e Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Só Deus sabe quantas palavras negativas eu ouvi. Só Deus sabe quantas vezes eu ouvi pessoas dizer que ia morrer. Aleluia, fora dos caminhos do Senhor. Aleluia, só Deus sabe quantas campanhas, quantos preços eu paguei, quantas orações eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aleluia, o meu Deus mostrou que aquilo que era impossível no homem é possível nele, porque está aqui para mostrar que Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que resgata, Deus é Deus que tira o homem do lamaçal e faz um novo homem na presença do Senhor. Aleluia. Mas igreja, essa palavra não é só para quem está lá fora. Essa palavra também é para mim, para ti. Jesus, aleluia, Ele está falando que Ele é o caminho. Essa palavra é de despertamento para
espirituais e ver se nós realmente estamos seguindo o caminho de Jesus Cristo. Ver se nós realmente estamos agradando a Deus. Ver se realmente nós estamos, aleluia, louvado seja Deus, fazendo a vontade do Pai. Será que, aleluia, como foi dito aqui nessa noite, nós estamos com as nossas vestes limpas diante do Senhor? Será que nós temos azeite reserva? Será que nós estamos realmente preparados para a volta de Jesus? Aleluia, louvado seja Deus. Segundo os estudos teológicos, não falta muito tempo para Jesus voltar. Já estou acontecendo. É claro que dia e hora só Deus sabe, meu próprio filho. Eu creio. Mas não falta muito tempo para Jesus voltar. Mas se Jesus voltasse nesse exato momento, e agora? Será que eu e você iria subir? Será que eu e você estaria preparado? Estaria, aleluia, com azeite na botija? Estaria com as vestes brancas, com as vestes limpas? Louvado seja Deus. Jesus em buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Observe que uma noiva, quando ela vai se casar, ela veste um vestido branco, um vestido lindo. Ela quer estar linda, cheirosa. Ela quer o seu centro das atenções. Ela quer chamar a atenção do seu noivo. Ela quer chegar diante do seu noivo bela. Quer receber elogio, quer ver ele com um sorriso no rosto. Nossa, como a noiva está linda. Louvado seja Deus. Aleluia. E você somos a noiva de Cristo. Aleluia. E Jesus está vindo. Jesus está chegando para buscar essa noiva. Mas aleluia, se aquela noiva no grande dia estiver com as vestes manchadas, vai ficar de fora das portas. Se no grande dia a noiva não tiver azeite reserva, vai ficar de fora das portas. Se no grande dia a noiva não estiver preparada, vai ficar de fora das portas. Porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus será no piscar de olhos. Louvado seja Deus, não haverá tempo para se preparar no último instante. A Bíblia fala que ele vai vir como ladrão, rapaz. Ele faz uma promessa que ele iria para o Pai, iria preparar o lugar. Eu estou aqui embaixo, voltaria para nos buscar. Prepara o meu lugarzinho aí em cima aí. Esquece nesse exato momento. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que está a tua botija diante do Senhor? Como é que está, aleluia, tuas vestes diante do Senhor? Aleluia, meu Pai. É necessário que nós viemos pensar na nossa salvação. É necessário que nós viemos pensar, aleluia, na nossa vida espiritual. É necessário que nós viemos pensar e analisar como é que estamos diante do Senhor. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Será que nós estamos, aleluia, louvado seja Deus, seguindo o caminho de Jesus Cristo? Ou nós estamos fazendo o nosso próprio caminho? Estamos andando por qualquer caminho quando nós achamos ser o caminho certo? Louvado seja Deus. Esse dia eu estava conversando com um novo convertido. E ele falou assim que a esposa dele disse que ele tinha que ser um crente de uma hora para outra, aquele crente, além de nível e tal. E eu falei com ele, olha, primeiro, Jesus está voltando. A qualquer momento as trombetas vão soar. Não é tempo de ficar engatinhando. Não é tempo de ficar sou crente, não sou. Não é tempo de ficar com o pé na igreja, um pé no mundo. Não é tempo de dizer, eu vou para a igreja hoje, amanhã eu não vou. Não é tempo de agir, andar de qualquer jeito, dizer que é crente que está salvo. Ou você é, ou você não é. Jesus está voltando e ele tem pressa que eu e você esteja limpo, preparado para receber a coroa da vida eterna no grande dia. Não é tempo de cochilar em dois pensamentos. Não é tempo, aleluia, de ficar no esfriamento. Não é tempo de ficar olhando para as contas, para a dificuldade, ficar parando, estacionando por qualquer coisa. Não é tempo de sair da igreja por qualquer coisa. Não é tempo de ficar com ira no coração por qualquer coisa. Não é tempo de ficar guardando mágoa por qualquer coisa. Não é tempo de ficar sujando as vestes por qualquer coisa. Mas é tempo de santidade. É tempo de renovo.
quase todas se cumpriram. Falta muito pouco para Jesus voltar. Vai quebrar. Nós não sabemos o dia e hora, mas nós sabemos que as profecias estão se cumprindo a cada dia. Se a palavra de Deus está se cumprindo, significa que Jesus está voltando a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Antes eu ficava triste porque a minha casa é pequena, eu queria os sonhos e não realizava. Mas Deus tem pra cá que eu tenho observado as profecias de Deus se cumprindo. Que eu tenho observado o quanto Jesus está perto. Fazer uma casa de paia, Jesus. Senhor, se for a tua vontade, se eu realizar os meus sonhos, meus projetos, crescer minha casa. Se não for também, deixa minha casinha lá mesmo. Mas se não for, mas olha meu carro, pai, eu saio daí de pé. O que eu quero é a minha salvação da minha família. Verdade. A minha família estando salva, eu estando salva. Aleluia, louvado seja Deus. Casa, sonhos, carro, essas outras coisas, igreja, eu te temos. Porque tudo ficará, aleluia, para trás. Todo o materialismo ficará para trás. Tudo aí, toda bagagem. Aleluia, nós não iremos levar para o céu nenhuma bagagem. Nós não iremos levar carro, dinheiro, roupa boa, sandália boa. Aleluia, nós não iremos levar para o céu casa, apartamento. Nós só iremos com as nossas almas para o Senhor. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Verdade. Aleluia. A Bíblia nos conta a história do homem rico e de Lázaro. A Bíblia diz que o homem rico, ele tinha tudo quanto o dinheiro oferecia. Mas quando ele morreu, ele foi para o Hades, para o inferno. Mas a Lázaro, que era um mendigo, não tinha nem o que comer. Ficava na porta daquele rico pedindo comida e ele não dava. Ele morreu também. Mas o mendigo, que não tinha nada, foi para o seio de Abraão. Tá entendendo? Riqueza não leva ninguém para o céu. Não é que é pecado em você sonhar, igreja. Não é pecado em você querer um carro, querer uma casa, ou deixar o melhor da terra. Mas o pecado está em eu e você colocar o nosso coração nas coisas terrenas, em vez de buscar o reino dos céus. Porque Jesus vem buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus vem buscar uma noiva preparada, com as vestes limpas, uma noiva com azeite reserva. Jesus não está olhando a sua conta bancária. Jesus não está olhando as suas vestes, se é de marca ou não. Jesus não está olhando se você tem uma casa boa, se é um quartinho. Jesus não está olhando se o teu carro é um carro do ano ou se é uma bicicletinha. Jesus está olhando a fidelidade dos nossos corações. Jesus está olhando a nossa vida espiritual diante dele. Jesus está olhando o nosso caráter diante dele. Ele está olhando se eu e você está preparado para a volta dele. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Esse caminho, irmão, é um caminho seguro, porque é o próprio Jesus. Louvado seja Deus, é o próprio Jesus Cristo que nos conduz ao Pai. Mas observe que no versículo 5 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E aí? É interessante que os discípulos andavam com Jesus a todo instante. Verdade. Eles viam e observavam com os olhos da carne milagres e maravilhas da parte de Jesus a todo instante. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. Eles viram Jesus acalmar o vento da tempestade no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eles viram, aleluia, Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Eles viram Jesus, aleluia, ressuscitar a filha de Jairo. Eles viram tantos milagres, tantas maravilhas, mas ainda não conheciam verdadeiramente o seu Senhor. Ainda não conheciam verdadeiramente a Jesus Cristo. E nesta noite fica uma pergunta para mim e para ti: será que nós verdadeiramente conhecemos o caminho que nos conduz ao Pai? Será que nós verdadeiramente conhecemos Jesus Cristo? Será que verdadeiramente nós conhecemos o Jesus que está, aleluia, nos conduzindo para a salvação? Ou será que a gente apenas conhece
de ouvir falar. Ah, só porque fulano disse que Jesus fez e que aconteceu, porque fulano disse que Jesus fez um milagre. Verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Para que eu e você venha conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, é seguindo a palavra do Senhor. Verdade. A palavra de Deus é pão e água para as nossas vidas espirituais. É a bússola do crente. Aleluia, louvado seja Deus. Nós, conhecendo a palavra, conhecemos a Jesus Cristo. Mas eu fico, aleluia, observando. Esses dias eu estive vendo um vídeo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não me lembro o lugar, mas disse que ali, pastor, eles faziam culto no escuro, ali em cavernas. E ali, para eles não ficar sem a mensagem, sem a palavra, eles tiveram uma única Bíblia. E eles tiraram as páginas e deram para cada um dos irmãos uma página para memorizar. Porque ali não pode ter Bíblia, não pode ter cultos. Mas para eles adorar ao Senhor, eles pegou uma página de cada, pegou uma página da Bíblia e deu para cada um dos irmãos. E ali no escuro, dentro das cavernas, pelas madrugadas, o pastor gritava de lá: eu preciso do capítulo tal, eu preciso do livro tal. E aquela pessoa que tinha levado aquela única página para casa, ela tinha que memorizar e falar para as outras pessoas ouvir. A única forma de eles ler as Escrituras. Enquanto muitas das vezes no Brasil nós temos Bíblia para tudo quanto é canto. É Bíblia comprada, é Bíblia de graça. Louvado seja Deus, é Bíblia que ganhamos. E muitas das vezes o crente deixa a Bíblia pegar poeira, mas não para meia hora para estudar as Escrituras do Senhor. Não para meia hora para ler a palavra de Deus. Aí muitas das vezes, como diz o meu professor de teologia, fica por aí comendo mamona, porque não procura conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, graças a Deus que a Deus de Abraão é uma igreja que tem palavra, porque nós temos um pastor que prega a palavra e ele explica direitinho. Só não aprende quem não quer. Ainda que tenha crente relaxado aqui, que não lê em casa, mas pelo menos na igreja tem um pasto verde. Mas muitos por aí, além de não ler em casa, nas suas igrejas também não tem um pasto verde. Não aprende a verdadeira mensagem de Cristo. Está comendo fubá de milho. E por falta de conhecimento, o povo estão perecendo. Aleluia, mas é necessário que eu e você, é necessário que nós viemos examinar as Escrituras dia e noite para conhecer a Jesus Cristo. É necessário que eu e você venha examinar a palavra do Senhor para conhecer verdadeiramente o caminho que nos conduz ao Pai. É necessário que eu e você venha ler, venha examinar para saber quem é Jesus Cristo na minha e na tua vida, para nós não sermos enganados e não nos enganarmos a nós próprios, andamos por caminhos tortuosos, achando que está no caminho certo. Louvado seja Deus. Até eu mesmo, igreja, estou me admirando pela forma que Deus está falando. Aleluia. Eu estava até esse dia falando, eu não consigo pregar de uma forma calma, mas é desse jeito que Deus quer falar comigo, contigo nessa noite. Porque Ele quer que ninguém saia daqui dizendo que não entendeu o que Ele falou. Ele está falando de uma forma clara, aleluia, para conhecer o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de uma forma clara para que eu e você venha se despertar. Ele está falando de uma forma clara para que eu e você não venha se perder no meio do caminho. Porque Jesus está nas portas. Jesus está voltando. E Ele virá buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. A missionária já repetiu isso 2, 3 vezes e continuo repetindo. Porque no céu não entrará bagagem, no céu não entrará com as mãos enferrujadas, no céu não entrará com as vestes sujas, no céu não entrará sem azeite de reserva, no céu não entrará de qualquer jeito. Mas é necessário ter uma vida de santidade para entrar no reino dos céus.
Jesus como o caminho, Ele é aquele que nos conduz ao Pai. Como a verdade, Ele é a realidade de todas as promessas de Deus em nossas vidas. Como a vida, Ele une a sua existência divina à nossa agora e eternamente. Somente por meio de Jesus Cristo, eu e você alcançaremos a vida eterna. Somente por meio de Jesus Cristo, eu e você chegaremos ao Pai. Somente por meio de Jesus Cristo, que eu e você seremos salvos. Só Jesus é o caminho. Não procure a salvação em outros caminhos, porque Jesus é o único que nos levará à eternidade, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. No versículo 12, para encerrar, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo que nós faríamos obras ainda maiores. Aleluia, louvado seja Deus. Se nós pedirmos alguma coisa em nome do Senhor, o Pai nos concederá. Mas preste atenção. Não pensa que Jesus, aleluia, vai nos conceder desejos egoístas. Jesus, Ele escuta as nossas orações e atende os pedidos que estiver de acordo com o caráter e vontade de Deus. Mas se nós estivermos verdadeiramente seguindo o caminho de Jesus Cristo, se nós estivermos verdadeiramente nos preparando para a volta de Cristo, se nós estivermos verdadeiramente movidos a voltar, se nós estivermos verdadeiramente, aleluia, em santidade para com Deus, os nossos pedidos estarão automaticamente de acordo à vontade do Senhor. E pode ter a certeza de uma coisa, que as tuas orações estão sendo ouvidas, e no tempo do Senhor a resposta chegará, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, Ele disse que Ele ia para o Pai, mas Ele nos deixaria o Consolador, o próprio Espírito Santo de Deus, estar comigo e contigo até o último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, igreja, aleluia, para ficar na minha e na tua meditação, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Eu não vim aqui nessa noite pregar chave de carro, chave de apartamento, mas vim aqui te dizer para se preparar, porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Aleluia. Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e assim agradeço a oportunidade.